Ué, hoje não tá, tá gravando, agora tá gravando. Que legal. Vamos lá, todos aqui presentes. Cadê meu querido Clemente? Chegou aqui, será que eu autorizei? Permitir. Ué, eu autorizei e caiu. Ah, agora sim! Que legal! Boa noite, Clemente. Tudo em ordem? Tudo bom? Boa noite, galera aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo em ordem, noite, Clemente. Tudo em ordem, gente. Boa Estão noite. ouvindo, vendo, tá tudo em ordem. Tava com dificuldades aqui para entrar, mas agora tô na área. Agora tá legal. Clemente, o povo vai chegando assim, 7 horas, o povo vai entrando devagar. Então cheguei na hora certa, né? Horas certinho, certinho. O povo vai chegando aos poucos. Ai. Bom, vamos lá. Quem for chegando, quem já estiver aqui. Clemente, primeiramente, muito obrigado mesmo por aceitar o convite. Meu nome é Felite Fatarelli, eu sou o Felite. Nos falamos aí pelo WhatsApp, pelo Instagram. Tá. E agora, pessoalmente, né? Entre aspas. Pô, que legal. Eu que agradeço o convite, viu? Obrigado por ter me convidado para participar. Ah, legal, cara. Esse é um projeto, né, que eu faço com a molecada desde o ano passado, da disciplina eletivas, né, um itinerário do governo do estado de São Paulo. Uhum. Eu trabalho com música, e aí veio a pandemia, toda aquela dificuldade, né, para o ensino remoto, o ensino à distância, todas essas questões que todo mundo já sabe. E aí veio a ideia de convidar pessoas importantes da música brasileira e mundial, né, para participar da nossa aula. E por que não Clemente Tadeu, né, uma lenda viva do punk rock nacional, da música brasileira. E a molecada fica toda empolgada, né? Escola Adelino José de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Opa, que legal, hein? Legal, tamo nessa, tamo junto. Clemente, posso perguntar tudo que eu quiser? Tô aqui para isso, Felite. Beleza, a molecada é bem participativa, o povo que é bem legal. Então, Clemente, vamos lá. Quem é Clemente Tadeu? É a pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Rapaz, sou um músico, né, punk, atuo em várias áreas dentro da música, né, atuo como apresentador, como produtor. E aí, Pedro, tudo bom? Atuo como músico também, né, e tal, produtor, já fiz tudo, já trabalhei em gravadora, trabalhei na produção musical de programas de TV, né, eu fiz o Musicals da TV Cultura com o Gastão Moreira, né, e tal. Hoje eu estou no Show Livre já fazem 17 anos e tudo. E é isso, eu fui expandindo a minha área de atuação dentro da música, né, por pura necessidade, para poder pagar as contas, né, porque só tocando, só em cima do palco não dá, então estou em cima, do lado, por baixo do palco, em todo lugar, né. E agora estreiei também, o que eu fiz agora em 2019, né, e eu fiz participei de um filme, né, ainda temos a Imensidão da Noite, né, que é um filme sobre música e tal, mas eu não atuo como... Né, meu personagem não tem nada a ver com música, eu sou um delegado, né, que prende a banda, que está fazendo muito barulho. Fiz mais um outro filme também, chamado São Ateu, né, e queria entrar nessa área. Ia ter um filme para fazer em 2020, né, e tudo, mas aí, por causa da pandemia, foi adiado. É isso aí. Clemente é um
sobrevivente na área da música, né? E tem um livro que eu fiz com o Marcelo Rubens Paiva, né? Que é o Meninos em Fúria, né? E tal, que na verdade era para ser a minha biografia, acabou virando a biografia minha e dele, né? Pô, legal. Então, Clemente é um multi-homem. É um multi-homem. Que bacana. Que legal. Tem muitos amigos aqui presentes. O professor Leandro, professora coordenadora Meire. Aí. O Rogério Sério, meu irmão, camarada. Belezura. Aê. E aí, Clemente? Márcio André de Oliveira chegou aí. Muita gente bacana aqui. Que legal. Salve, gente. Rapaziada, boa noite. Boa noite, Landrão. Boa. Clemente, vamos lá. Vamos perguntar, então, primeiro sobre o seu início de carreira. Como que foi o seu início? Qual foi a sua primeira banda? Foram os restos de nada? É isso mesmo ou estou enganado? É isso aí. O Raciocinada nasceu, né? Eu estudava numa escola estadual, né? O Tarcísio Álvares Lobo, lá no bairro do Limão. E foi ali que nasceu o Raciocinada. Foi ali o primeiro show. Foi ali onde eu encontrei o Douglas Viscaíno, né? Que na verdade a ideia de montar a banda era toda do Douglas, né? Ele me ensinou a tocar guitarra, tudo, para poder. Porque ele queria montar uma banda e ele já tocava violão e tal, tocava guitarra, e ele precisava de um parceiro, então me ensinou tal, a tocar e tal. Aí começou de uma maneira despretensiosa, né? A gente chamou os amigos da escola, né? O Ariel, que foi pro vocal, o Carlinhos, que era o mais velho e tal, né? O Charles, né? Na batera. E assim, nenhuma pretensão em viver de música, era apenas a urgência em se fazer uma coisa que a gente gostava, né? E usando uma linguagem que a gente achava legal, né? E que depois ganhou um nome que é o punk rock, né? E aí a gente começou a tocar para os amigos na escola e essa coisa ela foi crescendo, até que virou uma cena, né? Mas comecei assim, né? Aí depois passei por uma outra banda, que é o Condutores de Cadáver, né? Nome simpático também. Lindo, maravilhoso. Melhor do que a do Bedinazzi. Do Bedinazzi é pinto mole, né? Então já começou, né? Fala do Bedinazzi. Na faculdade, a gente fazia música da banda dele, Banda Pinto Mole. Né? Inclusive existe um clássico, né? Um clássico chamado Sylvester Stallone. E outros clássicos que não poderão ser mencionados. Essa música foi o clássico. Boa noite, professor. Boa noite. Alguém deu uma boa noite aí, estou respondendo aqui. Sou eu, Rafael. Clemente, vamos lá. Então, depois Condutores de Cadáver e depois Os Inocentes. Foi isso mesmo? É isso aí. É isso aí. Aí nasceram os Inocentes. E quando nascem os Inocentes, né, a gente já tinha construído uma cena punk, né? Muito por causa do Condutores de Cadáver, que organizou os primeiros festivais, né? Então, o primeiro festival foi em 1980, cravado, ano de 1980, num lugar chamado Gruta, né? Foi durante o carnaval, os 4 dias de carnaval, assim, tal. Aí tocou Cólera, tocaram mais umas outras bandas, mas a gente era uma banda que organizava, né, as coisas, né? Organizava os festivais. E se levou a mais bandas a irem mais bandas se formando, né? Então, quando nasce o Inocentes, já tem uma cena, já tem o Olho Seco, já tem o M19, já tem o Cólera, já tem uma galera, né? E aí, outra, a gente já estava se correspondendo com os punks da Inglaterra, da Finlândia, da Itália, da Argentina, do Uruguai, e tal. Era uma cena completamente independente, via correio, todo mundo se correspondendo com os Estados Unidos, né? A gente falava com o pessoal da Maximum Rock and Roll, que é um fanzine que tem em Los Angeles e tal.
E era uma cena crescente, assim, né? E completamente alternativa. E acho que foi a primeira vez que a periferia ali e tal era meio vanguarda, né? Porque a gente estava ligado não só no punk, né? Mas tudo que estava acontecendo, né? A New Wave, o ska, a Teutônia, a segunda onda de ska, né? O Psychobilly, todas aquelas coisas a gente estava ouvindo, né? E tal, né? E até que a gente é descoberto, né? Isso em 1982, né? Saiu uma matéria do Luiz Fernando Imediato, né? No Estadão, né? E tal, e a gente numa reunião na loja, na Punk Rock Discos, os caras me elegem para escrever uma carta-resposta para o Estadão. E aí, quando eu escrevo a carta-resposta para o Estadão, todo mundo descobre que existe movimento punk no Brasil, né? Eles não sabiam, não existia, a gente não estava na grande mídia e nem estava na cena cultural da cidade. A gente fazia shows em sociedade de amigos de bairro, escolas, em tudo que é lugar que houvesse espaço, né? E aí, a partir daí nasce aquele movimento punk que todo mundo conhece, né? Todo mundo falando no jornal e tal, e papapá. E a gente fica conhecido, né? Na cena cultural e pela grande mídia. Bem legal, Clemente. Ô, Clemente, já que você falou das influências, né? Quais que eram as influências de vocês na época? E como que isso chegava até vocês? Porque hoje, um clique, né, chega tudo pra gente, né? E antigamente, né? Como que vocês tinham acesso a toda essa influência? A minha turma era colecionadora de discos, né? Gostava de discos raros, né? De disco importado. Então tinha uma loja chamada Wop Bop, né? Era a galeria do rock, só tinha essa loja, só tinha uma loja, a Wop Bop. Tinha o Museu do Disco, tinha gente que ia para Santos pegar disco no Porto de Santos, né? Chegava muita coisa de lá e tal. E assim, disco era caro, todo mundo pobreta, né? Trabalhava de office boy e tal, então, mas eu comprava um disco, o outro comprava outro disco, a gente chegava na casa do Gustavo, a turma inteira, cada um ia deixando os discos lá, e a gente ia gravando um disco dos outros e fazendo as fitinhas, né? E tal, que circulava entre a turma. Então tinha uns, sei lá, 50, 60 pessoas na turma e sempre tinha novidade de disco novo, né? Tinha cara que comprava mais, tinha gente que comprava menos, e a gente ia gravando, né? Um dos outros e tal, e conhecendo. Pra você ter uma ideia que quem fazia parte da nossa turma, estava sempre por lá na Vila Carolina, era o Antônio Carlos Senefonte, né? Que depois ficou conhecido como Kid Vinil. Ele é uns 10 anos mais velho que a gente, então depois ele descolou um programa de rádio em 79 e tal. E ele trabalhava já numa gravadora, trabalhava na Continental, e ele conseguiu um programa de rádio, né? E aí veio o nome, né? Programa de rádio Kid Vinil, né? E aí virou o nome dele, né? E tal. E aí, mas era a nossa turma, né? O Kid era lá do Jardim Colorado, né? Jardim Colorado, acho que é a zona extremo leste também, né? Não sei, mas onde é o Jardim Colorado, foi onde foi o primeiro show do Resto de Nada foi lá. Então é isso, né, cara? A gente conseguia os discos e as informações iam vindo, né? Você passava numa loja de revista importada na Paulista, comprava uma, ou ficava folheando, o inglês parco, né, da escola, e ia descolando as informações. E fomos montando as bandas aqui, né? Pô, legal. Vou abrir perguntas aqui. Alguém quer fazer pergunta para nosso querido Clemente? Tem uma pergunta. Opa, manda bala, Bruno. Então, quando você decidiu ser músico, seus pais te apoiavam? Tocar? Seus pais te apoiavam? Cara, Bruno, meus pais me apoiavam, né? Assim, tipo, eles não ligavam da bagunça que acontecia em casa, né? Então, assim, o meu primeiro amplificador grande, né? Era um Giannini, cabeça e caixa e tal. Eu tava trabalhando de office boy, né?
e tal, e a loja onde vendia o amplificador, ela não parcelava, né? E aí eu fiz um acordo com a minha mãe, né? Ela queria lá uma estante, um jogo de sala lá e tal, né? Que era no Mapping, que parcelava e tal. Aí ela pagou para mim à vista meu amplificador e eu fui pagando o jogo de sala. Mapa é da... Moto sagrado. Que cuida Mapping. E aí E era assim, né? Eu ensaiava o Inocentes quando a gente começou ensaiando na minha casa, né, cara? Que tinha um espaço legal, né? O equipamento ficava todo lá, e era uma barulheira no cão, né? Os vizinhos, porque não tinha estúdio de ensaio nessa época. Você ensaiava, quem tinha um espaço, ensaiava, né? E aí, eu acho que apoiavam, né? Porque, mano, era uma barulheira, os vizinhos reclamavam, eles não estavam nem aí, não. Vocês tocavam cover ou só música própria? Porque, assim, quando é cover, ainda tem vizinho que gosta, ainda acha, oh, essa eu conheço. Mas quando é música própria, tem vizinho, meu Deus, como isso é chato, como isso é ruim, né? E aí, qual que era o repertório de vocês? Cara, então, contexto de época, né? Não tinha cover, a gente não fazia cover. Quem fazia cover era a banda de baile. A gente se saía aprendendo a tocar suas próprias músicas. Eu fui tocar a música dos outros só sei lá, década de 90, final da década de 90. Eu só sabia tocar minhas músicas. Caramba, que da hora, hein, velho? Clemente, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Posso fazer uma pergunta aqui, por gentileza? Claro, manda bora, bala, Leandro. Meu querido, isso daí que para mim é uma honra. Obrigado, Felipe, te agradeço, né, por estar participando aí com esse monstro sagrado aqui, que reinou na nossa adolescência aí, perpetuando. Mas uma das perguntas que eu quero fazer é o seguinte, né, quais dos artistas que você recebeu lá no programa do Show Livre lá, que mais te incomodou e te encheu o saco, né? Em relação a diversos momentos que você teve lá com vários artistas. Cara, putz, são 17 anos, né? No show. Mas alguma você vai ter que lembrar, Porque eu acompanho, eu vejo diversas cenas que você dá margem aí para artistas que o Brasil inteiro, como você mesmo falou, não tem isso de repertório, né? Mas algum foi chato, eu imagino que algum deve ter sido. Cara, eu recebi artista de samba, eu recebi artista de rock, de punk rock, de heavy metal, de rap e tudo. Cara, eu tive um problema com o crioulo, né, e tal, porque é engraçado, né? Quando as pessoas têm um ídolo, eles não notam o entorno, né? Então, assim, por exemplo, e eu não vou ficar explicando isso, né, para as pessoas, mas na sala, né, ele estava lá entrevistando ele, estava com a banda dele e tal. E aí, algum comentário de um internauta falando que ele estava parecendo o Fred Mercury, né? O Fred Mercury de barba. Eu falei, tô parecendo o Fred Mercury de barba. E aí ele falou, eu gosto muito de cantores assim. Mano, sério, olha a minha ingenuidade. Assim como. Entendeu? Não teve nenhuma conotação da escolha sexual do Fred Mercury. Aí eu gosto muito de cantores assim. Assim? Aí eu comecei a sacar assim, e assim.
Eu, como negro, eu não gostaria de ser chamado de um cantor assim, entendeu? Comecei a ficar puto. Né? E aí, cantor assim, você está querendo dizer, aí eu escrachei, porque é aquela coisa do punk antigo, que era, o punk sempre foi politicamente incorreto, hoje que está se adequando, né? E é tipo escrachando mesmo. E eu falei, você está querendo falar de cantor boiola? E aí a banda inteira dele riu, né? E ele dá uma lição de moral na banda, não é em mim, entendeu? E eu falei assim, e aí eu até falei, mano, né, não, porque eu gosto muito de cantores assim, bababá. Eu falei, mano, e eu falei para ele até que esse politicamente correto dele e tal, não estava exagerado demais, porque eu acho assim que tem umas posições, umas coisas e tal, elas poderiam ser mais, vamos dizer assim, expressadas de uma maneira melhor. Então, né, e todo mundo achou que estava dando uma lição de moral em mim. E era para a banda. Aí deu um cochicho, um vídeo na internet. Porque o apresentador é preconceituoso, porque o apresentador não sei o quê, porque estamos lutando contra a homofobia. Eu falei, mano, eu nem sou homofóbico. Na verdade, eu só não gostei que ele falou, gosto muito de cantores assim. Pensou, eu chegar para você, Leandrão, eu gosto muito de professores assim. Assim como... É verdade. Sabe por que eu fiz essa pergunta para você, com muito detalhe? Porque era um desses assuntos que eu lembro da época que ficou cravado, né? Falou muito em relação a você e tal, e a galera comentando, né? Porque o crioulo estava crescendo na cena underground, né? E você sempre deu essa margem, essa abertura para todos. E aí eu vi que a galera estava muito frustrada, né? Fazendo esse comentário desnecessário, desproporcional. É que, graças a Deus, você fazendo essa correção maravilhosa, era óbvio que era com a banda, né? E eu concordo com você, eu jamais ia ser... ou gostar, desculpa pela colocação, do jeito de esse professor assim. Desculpa até a colocação, Felipe, com todo o respeito, né? Que ele já me conhece. Tá tirando, né, meu? Mas não, meu cabelo, respeita a família, pô. É exatamente isso, Leandro. Na hora eu fiquei muito puto. Ele falou, não, eu gosto muito de cantores assim. Assim como? Você tá falando do Fred Mercury? Você quer dizer cantor... Pô, daí eu escrachei. Tipo, se ele falasse isso pra mim, eu gosto muito de cantores assim, Clemente. Assim como Putano Negão, caramba. Fala logo. Exato, na verdade foi isso, só que ninguém vê isso, porque como ele é o ídolo, né, da galera, ficou uma coisa, né? Mas tudo bem, né? Eu continuo na minha, levei muitos artistas, né, da cena LGBTQI+, YZ e tal, lá no Show Livre, é só procurar tudo. Todo mundo foi, né? E todos foram tratados com respeito né? E todo mundo foi, né? Lá, né? Com um espaço aberto, né? Então, estamos aí na área. Posso fazer só a última pergunta? Prometo, não vou encher mais o saco. Deixa pra galera aí perguntar. A aula é de todo mundo, Leandro. A aula é nossa. Amém. Nossa, esse monstro sagrado aí, essa enciclopédia aberta aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Assim, em relação ao seu programa, né, eu vejo que você dá muita abertura mesmo para a cena do underground, do hip hop. Eu vejo algumas pessoas também do punk rock que também procura, mas eu vejo que o hip hop ele é muito mais poderoso, né? Tanto o hip hop underground, né? Eu vi que você fez uma abertura muito maravilhosa com o Rico da Laçã, que eu achei excepcional. Também o Rapadura, né, que é um cara que eu admiro muito, com muito respeito. E aí vem a questão que eu quero te falar. Você acha que a questão do rock and roll em si, ou do nosso rock and roll, né, esse rock brasileiro,
E pra mim eu sou muito misturado, sou igual você, não tem essa vibe, né, de gosto de rap, mas também eu até brinco com o Felipe, né? Um dia eu tô no Paris Big, no outro dia eu tô City Destroyer, né? Então, pra mim, era isso que eu queria saber com você. Se você acha que essa linha que é raciocínio do punk rocker ou do rock brasileiro, ela se perdeu, virou esse mundo pop, virou esse universo pop, que todo mundo rotula, né? Nessa linha. Você que lidar com o universo musical, desculpa se eu entendi muito, porque Sim. eu precisava ouvir isso, né? Cara, eu acho que o rock perdeu espaço, talvez porque ele não fale mais diretamente com o coração da garotada, né? O rap, ele teve dois ápices, né? Aquela primeira geração e tal, né? Racionais e tudo, né? Taíde, aquela galera toda, depois ele sumiu, ele voltou pro gueto. Né? Ele perdeu espaço na grande mídia. Aí veio uma segunda geração, né? De MC, da Projota, toda essa galera e tal, e que, cara, um dos caras que mais foi esse trio Projota, MC e Rashid, os caras foram no show livre enquanto eles eram alternativo umas 200 vezes. Nossa, eu já vi todos, hein? Leandro e Rashid, pra mim, absurdo. Exato. E aí depois eles viraram o que eles viraram, né? Mas eles foram na época que eles não eram só os caras que estavam começando a se destacar, né? Mas eu acho que é isso, o rock tem que saber se reinventar, né, cara? O rock... Outra, né? O rock é muito classe média. Né? É caro você fazer rock. Né? Você tem que ter um amplificador tal, você tem que ter a guitarra tal. O que me permitiu fazer rock foi o punk rock. Porque o punk rock vinha da periferia. Então ele me permitia chegar com uma guitarra, um baixo Giannini, que era o meu baixo Giannini, meu amplificador Giannini, entendeu? Não, mas só um monstro. Sim, porque isso era autêntico, né? Mas se você pensar o rock em geral, o roqueiro, metal, então, mano, você chegar com uma guitarra que não é Gibson, oh, meu Deus, o cara não tem nenhum macho, o cara não tem nada. Meu Deus do céu, pode crer. Entendeu? Verdade. Então o rock é preconceituoso e é classe média, né? E tal, né? Então isso restringe os espaços, né, cara? Ainda bem que eu venho do punk rock. Foi isso que permitiu eu chegar onde eu cheguei, chegar na Warner, né? Mas eu cheguei na Warner com uma guitarra Giannini. Eu não tinha guitarra. Né? Clemente, complementando a pergunta do Leandro, falou a questão do rock and roll ter que se inventar, eu também concordo com isso, né? Eu vejo, você falou, não sinto mais aquele grito que vem do coração, parece que é tudo muito robótico hoje em dia, né? E o punk, cara, você você é o movimento punk no Brasil, né, cara? O punk, ele, não sei se é uma pergunta difícil, mas o punk, ele morreu ou ele está se reinventando também, ou ele está muito vivo como ele era antes, cara? Cara, como era antes, não é mais, né? Porque já foi uma grande novidade, já foi uma cena e tal, e hoje é um estilo musical, né, cara? E tal, e com vários tipos de bandas de atuações diferentes, né? Tem um punk mais classe média, tem um punk mais da periferia, tem um punk mais música, o punk mais atitude e não sei o quê. Mas, assim, uma coisa que eu esqueci de falar, quando a gente fala do rock perder espaço, né? É que, na verdade, o rock perdeu espaço na grande mídia, né? Entendeu? Então, assim, a gente estava acostumado a ver o rock ocupando outros espaços, que hoje são ocupados por outros estilos. Mas tem muita banda boa. Eu tenho um programa de rádio chamado Filhos da Pátria, na Kiss FM, né? Toda quarta, ao meio-dia. E eu toco o que eu falo, né? O presente, passado e o futuro do rock. Eu toco bandas novíssimas e bandas antigas, bandas que já são consagradas. Tal. Tá se fazendo muita coisa boa, mas a mídia não quer ouvir isso, né? Eu acho que... E o roqueiro, em geral, ele não quer o rock, ele não quer o rock pelo rock, ele quer o rock que faz sucesso. E o rock que faz sucesso
Não tem. Então, ele queria uma banda como Guns N' Roses. Não tem outra banda. Tem outras bandas novas. Não vai estourar de novo, não vai atingir todo mundo de novo. O rock voltou pro gueto, né? Para quem é roqueiro de verdade, para quem curte. Então tem várias bandas lançando discos ótimos. O punk rock continua de boa. Tem Fibonacci, Rota 54, Excluídos, várias bandas lançando discos bons, entendeu? E tal. Banda só de menina, Charlotte matou um cara. Essa banda é demais. Banda Punho de Marrim, banda só, né, afropunk e tal. E se você pegar a cena internacional, tem várias coisas interessantes. Tem um grupo de rap, que é um rap punk, né, chamado Horror, né, horror, né, em inglês. E você troca os R's por 9, né? E, cara, uma hora eles estão completamente rap e outra hora eles são completamente punk, porrada na orelha. Entendeu? E é daí, mano, acompanho os caras, eles estão crescendo cada vez mais. Assim, eu vi uma vez o Derek, né, Green do Sepultura, né, postou alguma coisa, caramba, que banda é essa? Vou seguir e tal. Mano, tô impressionado. Então, essas coisas estão acontecendo, né? O Benegão acabou de lançar um clipe, ele e o Paulão King, né, e tal, 2 afropunks, né, e tal, lançaram, eles regravaram a música do Ratos de Porão. Eu vi, ficou bem louco, hein? Saiu agora. Então, assim, a cena tá acontecendo, a coisa tá acontecendo aqui. Ela não tá mais, não vai mais passar o clipe no Fantástico domingo. Você sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Então tem que ir atrás agora, né? Cara. Show demais, cara. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Vamos lá, fique à vontade. Cri. Clemente. Fala, Marcelo. Boa noite, Clemente. Boa noite. Obrigado, Felite, aí, ó, por essa oportunidade. Muito obrigado. Cara, eu com quase 50 anos de idade, chegar aqui, ter contato com você, porra, cara, vendo toda essa conversa para mim, a molecada talvez esteja estranhando um pouco, mas desculpa, um monte de coisa que eu fico emocionado em estar próximo e falar, né? Justamente quando se trata de música. Então, deixa eu me perguntar, não sei se você vai ter o mesmo parecer que eu, mas um dos últimos movimentos, um dos últimos estilos de relação autêntico em música aconteceu realmente nos anos 90? Ou você vê alguma coisa depois com o grunge, com o Mangue Beat aqui, ou você vê algo assim autêntico, bem assim, que deu um novo rumo, me deu uma luz lá na frente com relação à música, ao rock, né? Algo que renove tudo isso aí. Cara, Marcio, né? Você com quase 50, eu com quase 60, a gente aqui se encontrando. Cara, assim, como o gosto não é uma coisa que você discute muito, assim, né? A importância cultural, né? E tal. Mas, por exemplo, se você pegar o movimento emo, a cena emo, né? Ela nasceu no Hangar 110. Ela era o famoso emotional hardcore. Aquelas bandas, elas eram todas underground. NX0 lotava o hangar, 1000 neguinhos lá lotando, adolescente e tal, não sei o quê. E né, o Dance of Days, um monte de banda ali tocando, e era uma cena de verdade. Quando a grande mídia abraça, aí é que ela dilui, né? Mas isso não foi diferente na década de 80, entendeu?
Porque a década de 80 todo mundo só lembra, as bandas legais, Legião Urbana, Plebe e tal. Mas tinha Erva Doce, Ursinho Blau Blau, tinha um monte de coisa. Que eram os oportunistas que faziam sucesso, entendeu? Então, foi. Quando eu falo, o emo, os caras odeiam aquelas coisas, já é a diluição da diluição da diluição. Mas quando começou, era um puta movimento autêntico. Tinha uma puta cena, 200 bandas tocando, eu não lembro o nome de todas, mas o próprio... como é que é o nome? Tinha um monte de banda. E tinha uma loja na galeria que era uma loja até de um amigo meu da Vila Carolina, né? Estrondo, que divulgava toda essa cena, porque era uma coisa muito próxima ao punk. Emotional hardcore, né? Era um hardcore, só que mais emocional, mais músicas românticas, que não era bem a nossa praia, mas vinha da mesma raiz, né? Só que quando caiu na grande mídia, né, meu amigo, as gravadoras começaram a contratar as bandas e começaram a formar suas bandas porque a garotada começou a gostar daquilo, quando isso cai na grande mídia, isso se espalha, né? E aí vira qualquer coisa, né? Entendeu? Mas por que eu sei disso? Porque todas essas bandas passavam pelo show livre, entendeu? Antes de estourar. Como essa cena rap passou pelo show livre, antes de estourar, entendeu? Então eu via que era autêntico, não era moldado. Eles não estavam copiando ninguém. Eles estavam fazendo uma coisa que eles estavam achando legal, né? Entendeu? Então, hoje a cena que está ganhando força e que eu acho que uma cena que cresceu muito, o funk, né, cara? O funk é de verdade. Nasceu na perifa, cara. Você pega o Condzilla, né? Hoje é o maior canal de YouTube do mundo, né, de música. Né? É um dos maiores do mundo. Só que o que aconteceu com o funk? Também diluiu. Então tem artistas que hoje são pop, saíram do funk e viraram artistas pop, né? Mas tem o povão raiz, que está lá na periferia, está lá na comunidade, está lá fazendo a coisa, entendeu? Então, você perde o controle de uma cena quando ela chega à grande mídia, quando ela chega à grande massa, né? Aí dilui tudo, não sei? Sim. Mas eu ia perguntar, que assim, nós que vimos nos anos 80, tudo isso aí que você falou, né? E nós vimos os tipos de punk, um tal de Billy Idol, punk de boutique, né? Nos divertimos muito, né? Eu vou te contar uma coisa, como às vezes a gente não vê a raiz da coisa. Por exemplo, eu comecei a ouvir punk por causa do Billy Idol. Sério? Você vai tomar um susto, né? Sério? Porque o Billy Idol, ele vem de uma banda chamada Generation X. Exato. E essa banda, ela tinha uma música chamada Your Generation, né? E aí eu gostava de punk, mas eu falava, isso aí deve ser moda, isso aí em 1978, eu tô te falando, tá? Saía na revista Pop, o punk rock, a nova moda, né, na capa. Tentaram vender o punk como uma moda, mas aí não colou. E aí ele cresceu pela periferia. E na época o Billy Idol tinha essa banda, o Generation X. E aí essa música Your Generation, um amigo meu traduziu a letra, eu falei, caralho, é tudo que eu quero falar, é isso aí e tal. E aí o Billy Idol, a banda dele é de 76, quando chega em 1982, né, é que ele sai da banda e entra na carreira solo, entendeu? E aí ele estoura, aí vira punk de boutique, porque ele estourou. Mas na verdade ele é um cara que vem da raiz. Você pega o Green Day, por exemplo. Você pega um documentário punk, eu conheci o Green Day dos selos, entendeu? Era uma banda punk da cena pequena. Só que aquele disco estourou. E aí, quando estoura, você vira o cara de boutique, né? Todo mundo conhece. Você não é mais aquele cara que era só do gueto, entendeu? Por exemplo, eu trabalhava numa gravadora chamada Paradox, final da década de 90. E a gente distribuía né, vários selos
gringos e tal, porque eram baratos e a galera gostava. Então a gente distribuía a Epitaph, por exemplo, né, que era a gravadora dos caras de um dos caras do Bad Religion, né? E tal. Aí, pá, lançando os discos lá, o Pennywise aqui, Rancid ali e tal, nenhuma banda tinha estourado, né, e tal, né? Mas eram bandas que a galera alternativa comprava muito. No meio desse lote que tinha Offspring. Estourou o disco. A gente olhou e falou, mano, tava no colo, a gravadora ganhou mó grana, a gente era uma gravadora independente, pequena, ganhou mó grana, ficamos ricos. Com Offspring, que estourou, caiu no gosto do povo, e aí a gente distribuía um outro selo chamado Beggar's Banquet, né, que é um selo inglês que lança música eletrônica, reggae e tal. O que tinha no selo, que a gente tinha lançado já 2 discos, vários EP, não tinha acontecido nada? Prodigy. Estourou o Prodigy. A gravadora virou a 6ª gravadora do Brasil, entendeu? A gente começou a ganhar muito dinheiro. Nossa, que louca. Entendeu, Marcelo? Então, assim, eu pego as coisas no nascedouro, entendeu? As cenas, né? E essa coisa ela pode depois chegar ao grande público, que nem o grunge, né? O Nirvana estourou, mas já era o 2º disco. E eu lembro quando eu estava falando com o Kid Vini um dia, eu falei, Kid, o que você está ouvindo de diferente, que é legal aí e tal? Ele falou, tem um selo lá lá em Seattle, chamado Sub Pop, mano, tá lançando umas coisas bem legais e tal. E eu, pô, que legal, né, meu, Sub Pop, né, pô, que legal. Sabe aquele nome que fica na cabeça? Eu falei, nome legal, né, e tal. Meu, 2 anos depois, pum, Nirvana. Entendeu? Entendi sim, cara. Muito bacana, cara. Porra. E você, só para assim, que eu vou tocar no assunto com minhas crianças, você pode falar um lance interessante um meio punk de se comunicar, que era o fanzine, meu. Sua relação com o fanzine? Cara, o fanzine é uma coisa que vem da década de 60, né? E que se cristalizou com o punk, né? Mas é a revista do fã, né? Do cara para falar da cena alternativa. Porque assim, as grandes revistas não queriam falar, a gente gosta. Tipo, a turma da Carolina gosta desse som aqui, tinha outras turmas que a gente conhecia que gostava. Como é que a gente conseguia informação? Com o fanzine da Op Bop. Porque a Op Bop falava, porra, a grande mídia não fala dessas bandas novas, porque a gente estava ouvindo rockabilly, ska, punk, é tudo uma cena, new wave, pós-punk, entendeu? Isso não tinha estourado, não tinha chegado à grande mídia, né? Eu ouvi falar de U2, era uma banda alternativa, entendeu? Eu conheci os caras do Legião num pub. O primeiro show do Legião Urbana foi no bar que eu trabalhava, que era o Napalm. Tava todo mundo lá. Se olhar para um lado, estava o Arnaldo Antunes, estava o Nazi do Ira. As bandas eram alternativas, entendeu? Sim. Ninguém tinha ido para uma grande gravadora. Tava lá eu, Renato, o pessoal da Plebe chegando, todo mundo se conhecendo ali, era todo mundo alternativo, até que todo mundo começou a ir para as gravadoras. Então, a função do fanzine é falar de uma cena, né? O Napalm tinha um fanzine, o SP Out, SP Alternativo, que falava da cena. O Madame Satã, né, tinha um fanzine. Mas o punk é que cristalizou a ideia do fanzine, porque ninguém falava do punk. Era um bando de bandas fazendo barulho lá, Ramones e tal, e aí os caras criaram um fanzine para poder falar. O primeiro fanzine punk que teve em São Paulo foi o Factor Zero, né? Foi o primeiro lugar que eu dei uma entrevista na vida. Né? Até um dia desses eu publiquei no meu Instagram uma matéria no Factor Zero falando do Condutores de Cadáver e o nascimento do Inocentes. Mas era ali que a gente dava entrevista. Até que eu escrevi a carta pro Estadão, né? E tal, em resposta a uma matéria do Luiz Fernando Imediato, né, que falava que punk tomava leite com limão para vomitar nos outros, assaltava a velhinha no metrô.
E aí eu fui falar, né, o que era um movimento, que blá, e aquilo chegou na grande mídia, descobriram o punk paulista. É por isso que vocês estão falando comigo hoje. Clemente, e o público? O público dos Inocentes, dos anos 80, 90, é o mesmo público atual? Claro, tem esse ato aí por causa da pandemia, né? Mas como que é o atual público da banda? Cara, então, vocês não podem esquecer que o Inocentes é traidor do movimento, né? O Inocentes chegou na Warner, né? A gente chegou na Warner. Lançamos 3 discos pela Warner, né? Fizemos um clipe com o Boninho, né? Um dos clipes. Quando vocês fizeram um clipe que apareceu na MTV, e aí, como que foi a repercussão no meio punk mesmo, tradicional? Teve treta, não teve? Como que foi? Não, quando a MTV nasceu, o Inocente já tinha saído da Warner, já era uma banda cristalizada já na cena, entendeu? A gente tocava na rádio. É que a gente não foi uma banda que fez um mega sucesso como Legião, porque a gente era autêntico demais para aquela cena. Nossas músicas dá para tocar no violão, que nem o Legião, não tinha um Eduardo e Mônica no nosso repertório, né? Então, a gente tocava só em rádio rock. Tocava na 89, tocava na 97 e tal, na Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, a gente... hoje, o público do Inocentes é uma mistura de tudo isso, né? Daquele público antigo, né? E tal, punk e tal, mas muitos pararam, muitos já morreram. O público da década de 80 e a molecada, né, cara? Porque senão não acontece nada no nosso show. Fica um bando de velho estacionado lá. Mas não, o bicho pega, porque tem a garotada, né? Uma garotada de, sei lá, que vai de 20 a 35 anos, vai no show dos Inocentes, né? Porque o que aconteceu com o Inocentes? Chegou no começo da década dos anos 2000, a gente volta para uma grande gravadora, né? A gente vai para Abril Music, né? E essa formação do Inocentes, por exemplo, ela tem 25 anos, né? E tem uma molecada que acha que essa formação é a formação original. Porque ela cristalizou na cena alternativa, né? Porque a gente lançou bons discos com essa formação, né? A gente, Cala a Boca, né? Uma música, o último sucesso nosso de rádio e tal, foi lançado com essa formação, então cristalizou também essa formação, né? Podemos dizer que essa é a formação clássica. Exatamente. Do Inocentes, né? Exatamente. É a formação clássica e a mais longeva da banda, né? Agora, em 2019, a gente fez a nossa primeira turnê europeia, né? Tocamos na Inglaterra, fizemos 6 shows na Inglaterra e 2 na Finlândia, né? E tal. E aí a banda continua toda. E eu tô na Plebe, né? Fazem 17 anos que eu tô na Plebe também. E como que foi entrar na Plebe, Clemente? Foi de repente, assim, ou não? Teve todo um contato? Como que foi, cara? Cara... Olha isso aqui. Sim, até eu tenho esse aí. Cara, como eu disse, eu conheci o pessoal da Plebe em 83, né? Eles foram tocar no Napalm, a casa que eu tocava, acho que foi o primeiro show deles em São Paulo, né? Foram eles e o Legião Urbana, né? E tal. E a gente ficou amigo desde aquela época. A gente fazia muito show juntos, no Rose Bombom, né? Nos lugares alternativos. E era a nossa banda parceira, né, cara? E aí eles foram para a EMI, a gente foi para a Warner, eles explodiram, a gente nem tanto, mas a amizade continuou, né? A gente fazia muito show no Rio, no Circo Voador e tal. E a Plebe acabou e eu perdi contato com os caras, né? Entendeu? E aí, em 2000, a Plebe volta com a formação original e eu tô no Musicals na TV Cultura. E reencontro todo mundo. Pô, foi muito legal e tal. E aí, só que eles tinham muitas tretas internas lá, e aí saiu o Jander e o Gucci, né? E aí eu fui fazer um show com o Felipe, a gente tinha um projeto, o Redson do Cólera, né? O Mingau, que hoje está no Traje, né? E tal, mas era do Ratos Porão. O Arido 365 tocando Clash,
Né? Aí que eu comecei a tocar cover. 2003. Aí a gente tocava Clash e aí um dos convidados foi o Felipe Seabra, né, da Plebe Rude. E aí ele me olhando assim, a gente tocando junto, tempo que a gente não se via, não tocava junto e tal. Aí depois ele me ligou e falou, mano, você não quer entrar para Plebe e tal, né, no lugar do Ameba, né, do Jander e tal. E eu, mano, era fã o Jander é um dos meus melhores amigos da banda, né? Porra, vamos nessa, né, cara? E tal, porque na Plebe são 2 vocalistas, né? Então não podia ser um cara qualquer, tinha que ser um cara que também assumisse o vocal. Tem músicas que eu canto sozinho, sem guitarra e tal, então... E aí, e como eu sou fã da Plebe também, eu aceitei o desafio, né, cara? E aí tô aí até hoje, gravamos mais 5 discos inéditos, né? Lançamos agora o mais recente, né, final de 2019, né? É um álbum duplo que se chama Evolução, que é tipo uma ópera rock, né? A gente chama é um musical, na verdade, porque ele tem começo, meio e fim, né? A gente fala da evolução humana, né? Desde que o homem virou bípede até os fins dos tempos, né? Como vai ser o fim dos tempos. E aí a gente passa pelo iluminismo, passa por várias fases da história e tal, e né, queda de Roma e tal, e vai contando isso em música. E cada música, para contar essa história, às vezes ela é só uma música de voz e violão, às vezes ela tem naipe de metais, às vezes tem cordas, entendeu? É um disco bem legal, tá nas plataformas, aí chama Evolução, tá o volume 1, e a gente vai lançar agora o volume 2, né? Que começa com a música que se chama 68, né? Que fala do ano de 1968, que aconteceu o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o AI-5 aqui no Brasil, né? A luta contra a ditadura, o levante da Comuna de Paris, 68, né? A Primavera de Praga. Então vai sair o clipe, acho que agora, dia 7 de julho e tal, mas as 2 bandas estão nativas, estão lançando coisas, né? O Inocentes também lançou um EP agora no final de 2019 também e tal. E estamos aí, né? Estou na Plebe já agora há 17 anos, né? E esse disco aí, para vocês que são professores, acho que vocês vão curtir. É uma pergunta, eu cheguei a fazer essa pergunta para um amigo numa última aula, que eu sinto falta, né, de bandas de rock and roll nacional falando sobre a história, né, a história brasileira em si, e momentos da história brasileira de descobrimento até agora. Eu sinto um pouco de falta disso aí, cara. E legal, bom saber que vocês estão fazendo essa volta ao mundo, né, da história em geral. Show de bola, cara. Ah, legal, cara. É que assim, cara, as bandas estão aí, estão lançando coisa, tudo. Tem as plataformas, então a melhor maneira de descobrir o que as bandas estão fazendo é seguir as bandas no Spotify e nas suas mídias sociais, né? Entendeu? Porque você não está mais na grande mídia. E aí é isso que tá. Então, essa morte do rock, né? Na verdade, é o roqueiro se mexer, né? Entendeu? Aí atrás. Que as bandas estão fazendo, estão tocando, estão aí. Entendeu? Você tem que seguir os caras nas mídias sociais, entendeu? Porque aí você vai saber o que está acontecendo, né? Legal, legal. Mais alguém tem pergunta? Meire, Leandro? Eu quero fazer uma também, viu? Professor, Não, pode falar, pessoal. O aluno. Pode falar? E aí, Pierre, tudo bem? Acompanho a banda há muito tempo dos anos 80, cara. Porra, uma honra te ver aí, cara. Vai participar. Marcião aí, trabalha junto comigo. Feliz. A gente trabalha na mesma escola, mas a gente se conhece. Tamo junto aí. O Clemente, queria te perguntar um negócio, né? Nos anos 80, começo dos anos 90, ali, estourando rock and roll, todo lugar, barzinho, só os caras pegavam os barzinhos, colocavam as cadeirinhas, tinha lá uma guitarra, baixo, vocal,
bateria, fazia o maior som, aí veio o Rock in Rio, daquela quebrada. Eu senti uma diferença do Rock in Rio para cá, né? Eu senti que o rock deu uma baixada mesmo, funk. E também te perguntar, né? Como que foi aquela pontinha, né, que você fez na MTV? Você fez uma pontinha na MTV, né? Cara, sim, eu frequentava a MTV, né? MTV era na nossa casa, joguei Rock Go, fiz um monte de coisa. Pode crer, hein? Jogando Exato, joguei mal pra caralho, né? Faz 100 anos que eu não jogava bola. me divertia, nossa. Aquilo lá era muito bom. Mas, assim, é o papo que eu tô falando aqui desde o começo, né? O rock não tá mais na grande... O rock não é mais moda, né? Porque, assim, a grande mídia inventa umas modas. Então, na década de 80, né, a época da abertura, né, do final da ditadura, precisava de uma trilha sonora e o rock foi a trilha sonora. Entendeu? Tava na moda. Então, você ligava a televisão, toda hora aquilo lá tava rolando. Né? Então, todo mundo ouvia rock. Aí depois veio o quê? Lambada, veio o sertanejo, e o rock foi perdendo espaço, entendeu? Então, assim, o rock não está na grande mídia, não é culpa do rock. A grande mídia não quer o rock. É isso. Ela quer outras coisas para vender, os jovens estão curtindo outras coisas. O rap que se faz hoje não é o mesmo rap que se fazia na nossa época. Não. Não é mais o Racionais, a grande banda. Não é outro rap, é até o trap, né, cara? Meus moleques só ouvem trap. Né? Exatamente. Meus moleques, mano, Rafa Moreira, me mostraram um monte de coisa, entendeu? Aí tem Baco Exu do Blues, é outro rap. Não é o mesmo rap que a gente curtia, entendeu? Então, assim, é isso, é uma realidade, né? É o que eu falei, o rap ainda conseguiu se renovar, porque o rap hoje, no mundo inteiro, é a música dominante. Né? O trap é a música que mais vende no universo conhecido. Entendeu? Lil Nas é o cara que vendeu pra caralho, misturou rap com trap com country, né, mano? O cara estourou. Então, assim... primeiro tem que a grande mídia abraçar o rock, mas o rock tem que se tornar muito pop para poder entrar na cabeça dessa molecada, entendeu? E até tem coisas, você pega a filha do Will Smith, a Willow, né? Ela lançou um disco de rock, ela é roqueira, mas tem um quê de pop e rap, entendeu? Então, é aí que o rock vai se renovar, mas a gente tem que aceitar isso. Quando se renovar, não vai ser mais o rock que você gostava, vai ser outro rock. A gente tem que estar preparado para isso, entendeu? É a questão da cultura, né, Clemente? Ela se transforma, né? A gente tem que estar preparado. Exatamente, cara. Sim. Aquela época morreu, já foi. A MPB da década de 60 era maravilhosa, de 70. Então... Hoje a MPB não é mais aquela MPB. Só regravação. É uma outra coisa. Entendeu? Então é isso. Infelizmente é assim, né? A roda gira, né? E as coisas vão se transformando. A MPB estava mortinha. Agora ela virou uma outra coisa. E eu vejo muita gente que fazia rock tá fazendo essa neo-MPB. Eu vejo caras que tinham banda de rock e tal. Gente que fazia rock tá fazendo trap. Por quê? Porque é exatamente aquilo que você falou. Antes tinha um barzinho e tal, porque o rock estava na moda, então todo mundo queria fazer rock. Ele ganhava dinheiro com rock. Agora ele não ganha mais dinheiro com rock. Então ele vai fazer outra coisa. Pô, legal, legal. Mais alguém aqui pra gente terminar? Mas claro que o Clemente vai participar do nosso Quem é Melhor. Em toda aula tem o Quem é Melhor e o Clemente vai participar também. Mais alguém que pergunta? Eu quero fazer uma pergunta, velho. Manda bala, Leandrão. Bora, Leandro. Bora. Clemente, eu queria saber da sua opinião, né? Você, nego drama aí, 60 anos, que parece que tem 22, mas tá tranquilo. Eu queria saber com você, em relação ao período da ditadura, como é que foi para você
essa questão aí, não só musical, mas o seu dia a dia, como é que era a vivência, a questão do ser cidadão, né, nesse período, né, que a ditadura fomentou, né, nessa época. Eu não posso falar muito, com todo respeito, eu sou de 85, né, mas respeito muito, né, é por isso que eu te falei que você tem 22, para mim você tem 22. Então, eu queria saber com você essa questão, né, de como você, né, em questão, com todo respeito, né, negro, punk rocker, linha de frente, reflexo para várias molecadas na época. Eu queria saber de você como você se sentia, não só como representando as pessoas, mas também no seu posicionamento como um cidadão, o seu em si. Cara, pesado. Foi mal, hein? não é. É porque tem um contexto de época, né? E como a gente entende isso, né? Porque hoje tudo repercute nas mídias sociais, né? E o cara é o representante. Naquela época a gente só estava vivendo a nossa vida, entendeu? Essa história virou isso que a gente estava enfrentando a ditadura depois. A gente estava cagando, a gente xingava, a gente aprontava, a gente organizava os shows, né? Teve um caso que teve em 1979, né? Que não podia ter agremiação na escola, né? Então a gente não podia ter o Grêmio, não podia ter esqueci o nome, como é que era no segundo grau, né? Não era Grêmio estudantil no segundo grau, né? O Grêmio de alunos, esqueci o nome. Centro Cívico, não, esqueci. Mas a gente montou um Grêmio, né? E teve votação na escola, a gente montou um Grêmio chamado Construção, que era revolucionário, né? Que louco. Mas, mano, né? Tinha 2 professores de história ótimos, né? O Antônio Celso e o Antônio Costa, os dois, o único professor que eu lembro o nome são esses 2 para disso. Né? E aí, cara, baixou a Polícia Federal lá, né? E a gente tudo moleque. Aí os caras queriam saber desse Grêmio e tal, porque não podia ter. Os caras falaram, não, mas são os alunos mesmo, a gente tudo com 16 anos, tava nem aí, né? Não tinha a ideia da consequência, né? Mas aí quando você cresce mais, os shows punks começaram a ficar pesado, porque assim, você sair de punk na rua, você põe um X nas costas e fala assim, eu sou contra isso aí, né? Então, você ia dar uma volta no quarteirão, para uma viatura, assim, mano, tomava um sacode, ou passava a noite na cadeia, que era normal, então passei várias, né? Os shows punks terminavam quando a polícia chegava, né? Entendeu? Para acabar com a festa. Giroflex. Só que assim. Exato. Só que assim. Tudo evolui, né? E a violência policial evoluiu muito, né? Eu acho que hoje é 500 vezes pior do que era na nossa época. Tipo, se fosse hoje, a gente tocando, a polícia ia entrar atirando, né? Entendeu? Na nossa época, não. Os caras pegavam a molecada, davam uns tapas, misturavam os coturnos, tomavam um sacode, passavam a noite na cadeia e tal, mas saía vivo, né, cara? Entendeu? Hoje não, meu grande tá ali no palco, é isso mesmo. Porque assim, essa coisa que acontece hoje nas comunidades, hoje em dia, é muito pior, não acontecia isso direto. E você não tinha uma mídia que não pressionava. Né? A mídia, apesar da censura e tudo, apesar de você estar dentro de uma ditadura militar, os caras seguiam regras mínimas, né? Entendeu? Né? Existia a tortura do cara que estava lutando contra o regime militar, existia violência e tal, mas os caras não entravam numa comunidade atirando a esmo. Como acontece hoje. E hoje você tem uma classe média que acha que isso é normal.
Ah, mas o moleque morreu jantando na casa dele. Ah, mas tava no meio da comunidade, você acha que a polícia entre como? Deve ter violência e justiça, né, não? Exato, se cria uma pós-verdade que isso fica aceito. Entendeu? E as pessoas aceitarem isso é terrível, né? Como se isso fosse normal. Não, tá certo. Então assim, esse controle de informação hoje com todas as mídias sociais é muito maior do que era na época da ditadura. E a gente não percebe isso. A gente acha que a gente tem liberdades com o Facebook, liberdades com o Instagram, liberdade. Não tem. A gente tem um controle de informação e de discurso, entendeu? Muito maior do que a gente tinha na nossa época. Tem um vídeo agora do Roger Waters, que ele falando que o Mark Zuckerberg pediu para ele liberar a música né, lá, famosíssima, não sei o que lá, Break the Wall lá. E ele falou, não, porque o controle dessas instituições é muito maior. Hoje a gente tem uma censura muito pior, né? YouTube, o que eles te indicam de vídeo de direita, de preconceituoso e tal, e ninguém percebe, como se isso fosse normal, entendeu? Então, assim, a gente vivia na ditadura, a gente vivia normal, saía, estudava, brigava, falava mal dos outros, né? Porque eu não publicava isso nas mídias sociais, era com meus amigos, né? Era com a minha banda, falava com um grupo, e quando a polícia chegava, a gente tomava um sacode, a gente encana e tal, mas não era o que é hoje. Hoje, eu acho muito pior do que era na época da ditadura. Hoje é o 5 digitalizado, né? Exatamente, né, cara? Exatamente. Tá bom, valeu, obrigado. Muito bom, Clemente. Isso aqui é impagável, cara. Que aula! Que aula da história da música e de história do Brasil também, cara. Genial. Tá sendo uma experiência incrível, fantástica para todos nós. Gente, mais alguma pergunta para a gente deixar o Clemente em paz? Daqui a pouco eu vou sair no banheiro. Vamos terminar aqui, Clemente. Toda aula eu faço uma brincadeira aqui com todo mundo que participa, com os alunos. O que é melhor? E aí eu sempre coloco na tela e assim, é papum, mano. Professor Feliz, Clemente, Oi. eu nasci no dia do rock. Que legal. Que legal, hein? Parabéns, Andrei. Vai fazer aniversário agora, então, né? Vamos aparecer na tela? Daqui a pouco. Daqui a pouco vai fazer quantos anos, Andrei? Vou fazer 12. 12 anos já, mano? Que legal. Eu comecei a tocar com 13, Andrei. Então, 13 anos, Clemente. 13 anos. Com 15 anos eu fiz meu primeiro show, viu? E foi difícil, cara? Era, né? Mas, mano, era uma época completamente... Era outra época, né? Então, o garoto começava a trabalhar com 14 anos, 15 anos, era normal, né? Tipo, né? Eu entrava nos lugares de rock e ninguém me pedia nem minha identidade. Hoje, eu vejo meus filhos e falo, mano, que absurdo que aconteceu. Eu olho para meus moleques e falo, mano, como é que pode esses caras entrar em qualquer lugar? Não poderia, né, cara? Né? É verdade. Eu com 18 era barrado, cara. Exatamente. Eu com 15, 16, estava tocando nos lugares, estava fazendo um monte de coisa que não podia. Então, Andrei, não faça o que eu fiz. Clemente, vamos lá, para te liberar, velho. Tá muito bom, fantástico, cara. Então é papum, mano. Quem é melhor? Ou o quê? Tá. Vamos lá. Deixa eu... Passa, tá aparecendo na tela? Tá, quem é melhor? Beleza. Vamos lá. Sex Pistols ou MC5? Cara, MC5 é o princípio de tudo, né, cara? E tal, mas é tudo contexto de época, né? Porque MC5 é década de 60, luta dos direitos civis,
os Panteras Brancas, né? Que eles andavam com os Black Panthers, né? Então todo mundo falava que eles eram os Panteras Brancas, né? E os Sex Pistols, cara, para quem estava vivo em 77, 78, eles eram a banda, né? Eles eram os caras que estavam fazendo a coisa acontecer. Então eu acho assim que não tem como falar qual dos dois é melhor, entendeu? Porque cada um na sua época cumpriu sua função, né? Hoje você pode falar, o MC5 musicalmente é melhor e tal, né? Sobreviveu bem ao tempo, né? Mas dentro do contexto de época, as duas bandas foram importantes. Show, cara, show. Mas qual música assim que você vai falar, cara, é essa? Ou não, tanto faz, assim. Eu, por exemplo, quando escuto o Kick All The Jams, arrepia tudo, cara. Kick All The Jams é o que me fez ouvir rock and roll, né, cara? É isso aí. Show. The Clash ou Ramones, cara? The Clash, né? É genial The Clash, né, cara? Ramones também, né, mano? Cara, eu gosto de Ramones, mas eu não sou fã do Ramones. The Clash eu tenho tudo, né, cara? The Clash é os caras que, mano, pegaram toda aquela cultura que tinha, tem reggae, ska, punk. Porque a base política do punk inglês é o reggae, né? Que é... Tem um cara chamado Don Letts, né? Afropunk, né? Tem até um documentário chamado Rebel Dread, né? Que é sobre o Don Letts. O Don Letts, ele discotecava na primeira discoteca punk que tinha. E como as bandas não tinham gravado ainda, ele tocava really reggae, né? Toots and Maytals, aquela coisa toda. E a galera pirava, né? E essa é a base da influência política do punk inglês, né? E o Ramones é uma banda americana, né, cara? Bem americana mesmo, bubblegum, né? Que é legal o primeiro disco e tal, mas não é uma coisa que eu sou fã do Ramones, sou fã do The Clash. Beleza. Cólera ou Ratos, cara? É difícil, né? É difícil. Porque duas bandas importantes, cada um ao seu modo, né? Você era amigo do Redson? Sim. E ele era boa gente, cara? Sim, cara. Cara, o Cólera se formou no ensaio do Condutores de Cadáver, cara, pra você ter uma ideia. A primeira vez que eles pegaram instrumentos foi com o equipamento do Condutores de Cadáver. A gente falou, pô, chega aí, vem ensaiar aí com a gente, né? O Ratos dessa época aí, o Gordo não era do Ratos, era fã do Ratos, né? O João, que hoje é guitarrista, era vocalista. Aí quando saiu o batera do Ratos, o Betinho, o João, que era vocalista, foi para a bateria, e aí eu falei, por que vocês não põem o Gordo de vocal, né? Que a gente andava tudo junto, aí o Gordo entrou. Nossa, que fácil, né? Tudo é legal. Só isso. Exatamente, a gente trabalhava no Napalm. Entrou, fácil. O Gordo já cantava pra caramba, né? A gente trabalhava no Napalm, aí cada banda que ia passar o som, né? Tava lá no palco cantando, daqui a pouco tá o Gordo lá no bar, que trabalhava no bar, né, imitando o cara. Eu falo, nossa, o cara Gordo canta pra caralho. Chama ele pra cantar. Da hora. Clemente, Vando ou Ovelha, velho? Nossa. Vando, né, mano? Vando é mito, né? No bom sentido, não esses mitos aí de hoje. Rei das calcinhas. Rei das calcinhas. Esse é o Vando é cara. mito. Vando sim é mito. É. Vamos lá. Nelson Triunfo ou James Brown? Vixe. Cara, o Nelson é da hora, meu. Parceiraço, assim. Eu fazia um projeto pela periferia, um festival de rap. Levei muito Nelson para dançar, paguei muito cachê para ele. Mas James Brown, né, mano? James Brown, cara. Vamos lá. Chaves ou Chapolin, velho? Cara, eu gosto mais de Chapolin. Eu também.
Coxinha ou esfirra? Ah, mano. Opa, coxinha, né, mano? Coxinha, mano, coxinha. Coxinha. Esfirra. Ó, Leandrão. Churrasco grego ou hot dog, velho? Churrasco grego. Hot dog. Mano, eu comi muito churrasco grego lá no centro da de Office Boy. Era É bom, R$2. Era R$2, vinha um suco e um churrasco grego. Suco feito com a mão. Exato. Eu não morri até hoje, eu sou churrasco grego. Exato. Jacaré ou Baryshnikov? Rapaz, é difícil, hein? Porque você Difícil. botou aí a cultura popular junto com a cultura erudita, né, mano? Exatamente. Difícil. Mas eu vou na cultura popular, né? Porque, meu, como é que você faz um churrasco ouvindo vendo o Baryshnikov dançar? Eu faço um Exatamente. churrasco vendo o jacaré. Não é jacarezão. Jacaré na área. E para terminar, Nescau ou Todd, cara? Rapaz, eu vou de Todd, né, mano? A molecada aqui, a maioria é Todd. É Todd. Todd é o bagulho. O Nescau ficou meio devagar. Se fosse Nutella, ia ter um monte. É isso, cara. É Todd. É Todd, né, galera? Sabe por quê? Porque comigo ninguém É a Todd. treta. Se fosse Comigo Nutella, ninguém ia ter um Todd. monte. É vida. Pronto. Clemente, meu querido, Todd. foi fantástico, genial. Assim, sem palavras para agradecer. Cara, quanto gente fina você foi atender o meu convite, pela aula, você deu agora, foi uma aula, né? Como eu já disse, história do Brasil, história da música, assim, você é fantástico, cara, fantástico. Você e todo mundo que tá aqui, né, gente? Sem palavras, assim, para agradecer a presença de todos e aquelas palmas pro nosso querido Clemente. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço aí, galera. Eu que agradeço. Espero não ter sido mal educado com ninguém ou decepcionado ninguém com as minhas. Mas... Foi maravilhoso, cara. Obrigado pelo convite aí. E vamos nessa. E fica o convite para as próximas. Quando quiser, enviarei o link. A aula é nossa, cara. Pô, valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Eu vou correr pro banheiro, gente. Vai lá, então. Tchau, galera. Falou, mão sagrada. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Meire. Tchau, Clemente. Valeu. Obrigado, Clemente. Márcio, Natália. Quem mais está aqui? Valeu. Júlia, Lívia, Bruno, Andrei, todo mundo. Tchau para todo mundo. Leandrão, meu irmão. Salve, Felipe. Nescau, Bruno, Nescau. Tchau, Meire. Valeu, gente. É Todd, tem que ser Todd, é Todd, viu? É Todd. É Nescau. Todd.